Amém. Isaías 43, vamos ler aqui uns poucos versos aqui, e você vai vir ao altar e nós vamos, pela misericórdia de Deus, eu e o pastor Félix, vamos colocar a mão na sua cabeça e te abençoar, bem rapidinho, não vamos orar, mas vamos com azeite, colocar a mão na sua cabeça, em nome de Jesus, impetrando essa bênção aqui de Isaías, essa promessa. É claro que a fita aí eu traduzi para você, né? O texto está, essa frase, esse texto aí da frase está dentro do contexto aqui do texto que nós vamos ler. Isaías 43. Nós vamos ler alguns versículos, mas olha bem, dá uma olhadinha aqui no 26, só as duas primeiras palavras. No versículo 26 está como aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Desperta-me a memória. Vamos dizer de novo? Desperta-me a memória. Pai, fala conosco na tua palavra agora. Senhor, meu Deus, ainda que seja bem rápido, mas traga uma palavra específica ao nosso coração, em nome de Jesus. Diga comigo, desperta-me a memória. Deixa a Bíblia aberta, tá bom? Eu estou lendo esse texto aqui, esse versículo, na verdade nós vamos ler outro, mas eu só dei essa passagem aqui no versículo de número 26, porque isso aqui é Deus falando, e Ele está dizendo assim, desperta-me a memória, ou seja, me lembre, você precisa me lembrar. Ele está falando assim, vamos dizer o que ele está falando? Fala assim, me lembre. É para lembrar a Deus, é o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, mostre-me os seus argumentos. Quais são? Ele está te chamando para uma conversa nesse texto. Vamos conversar. Me mostra a sua argumentação, me mostra os seus motivos. Por que que você quer isso? Por que que está acontecendo? Por quê? Me mostra a sua argumentação. E orando, irmãos, traga a minha mente, me lembre-me de se lembrar mesmo. Você, é como assim, irmão, para você entender? Você esqueceu de algo e falou, rapaz, não esquece não, você ficou de fazer isso aqui, ser assim, você ficou de passar em tal lugar, você ficou de fazer isso, me lembre, traga a minha memória, me mostre também, no outro sentido mais abrangente do hebraico, está dizendo assim, mostre os seus argumentos, como que você justifica nisso aqui, ele está dizendo isso, aqui, Deus está falando isso, e eu fiquei pensando, Senhor, o que eu posso fazer para justificar uma atitude? Senhor, não tem argumento contra o Senhor, o que eu posso dizer que o Senhor já não saiba? E aí, orando, irmãos, o Espírito disse para mim que o único argumento que eu posso argumentar com Deus para Ele fazer alguma coisa, ou deixar de fazer, é o nome de Jesus. O único argumento que eu tenho para pedir alguma coisa é Ele dizer assim, Senhor, eu não mereço, mas pela tua misericórdia, invocando a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Você está entendendo? Diga aleluia. Não tem argumento que qualquer homem possa argumentar com Deus. O único argumento é a palavra dele e o nome de Jesus, a misericórdia, a bondade, a mansidão do próprio Deus. Quero trazer a memória. O que eu posso trazer a memória de Deus para Ele operar um milagre na minha vida? A própria promessa de Deus. A própria promessa, porque Deus está empenhado na sua palavra. A palavra é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, então o único argumento que você tem não é a sua necessidade. Ah, Senhor, eu estou precisando. Necessidade gera milagres? Não gera. Muita gente precisava de milagre na época de Jesus. Receberam milagre? Só recebeu milagre quem tem fé. A fé gera milagres. A necessidade não. Você pode necessitar, mas se ele fala, pede que eu te dou. Ah, o camarada não pede. Ele fala, não preciso pedir, Deus sabe. Ah, então vai continuar sem. Porque você vê que todos aqueles que manifestaram a sua fé na Bíblia receberam milagres.
Todos que manifestaram a sua fé, gritando, pedindo, buscando, chorando e derramando perfume, todos que manifestaram a sua fé em palavras ou atitudes, receberam milagres. Milagre não é para quem precisa, milagre é para quem acredita e manifesta a fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E uma das formas de manifestar a fé é pela palavra. Traga-me a memória, me lembre, entremos em juízo. Quais são os seus argumentos? Senhor, meu argumento é pela tua misericórdia, é a tua palavra, é o nome de Jesus. Antigamente se orava assim: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, lá no Velho Testamento. Hoje, eu não preciso orar Deus de Abraão, nem de Isaque, nem de Jacó, embora eu possa citar o nome dos patriarcas, mas hoje eu tenho um nome que é acima de todo nome. Eu posso chegar para Deus e dizer: Deus é em nome daquele que nunca pecou, que desceu da glória, é no nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Fala qual é seu argumento. O nome de Jesus. As promessas de Jesus. Qual é a sua justificativa? É Jesus, eu não tenho. É Jesus. Jesus é a minha justiça. Jesus é a minha justificativa. Jesus é o meu motivo. Jesus é a minha solução. Jesus é a minha resposta. Jesus é a minha cura. Jesus. Diga Jesus. Esse é o nome, irmãos. Que você vai trazer a memória de Deus. Ah, eu fiz isso. Ah, eu sou isso, eu sou de família tal, eu tenho tal diploma, pode parar. Quero trazer a memória, a sua misericórdia, é Jesus a minha misericórdia. Agora, o capítulo de número 42, ele termina com Deus muito triste e decepcionado, com Israel, com o povo dele. Mas quando chega no 43, vamos ler o versículo de hoje, é o versículo de número 18, além do 26 que fizemos essa ressalva, o seu argumento é o quê? Só alguns entenderam. O seu argumento é? Jesus. Aleluia, é Jesus. Agora versículo 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber a meu povo, ao meu escolhido. Agora o 21 é o motivo da nossa vida, é o propósito, olha cá, irmãos, você já viu gente fazer coisas absurdas, por coisas banais? Por exemplo, coisas absurdas por um time de futebol, todo mundo já viu. A pessoa fazia uma coisa e fala assim: mas como que pode? Meu Deus, eu já vi muito disso. Essa semana eu vi algo assim, que eu fiquei assim, eu falei: meu Deus, eu sinceramente fiquei escandalizado. Eu não consigo entender. Eu vi eu nem assisti toda, eu só vi um pedaço. Um homem que ele veste toda a roupa dele, só do Brasil. As roupas íntimas, o sapato, a meia, a camisa, a casa dele toda, é verde e amarelo, o carro dele, tudo, ele é um advogado, ele vai para o fórum com aquelas roupas, as roupas dele, e ele faz promessa, se a seleção brasileira, quem viu isso? Não foi só eu não, levanta a mão, quem viu? É só advogado mesmo, né, irmãos? Como aquele, né, como os nossos. Mas olha, eu vi aquilo, eu fiquei pensando, eu falei assim: meu Deus, quando a pessoa não tem assim uma intimidade com Deus mesmo, parece que falta propósito. Aí eles fazem loucuras, como algumas torcidas, coisas assim que sabe, é porque não tem propósito. Mas eu e você temos propósito de vida, nós temos uma causa para viver e até morrer, amém?
Você tem uma causa, irmão, para viver. Eu vivo todo dia por essa causa, por esse propósito, e o propósito é Jesus. Olha o que diz o 21. Ele diz assim: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu... Algumas versões diz adoração. Então ele está dizendo aqui que ele te formou para você celebrar a ele, para você adorá-lo, para você bendizê-lo, para você festejar, para você pular na presença dele e proclamar quem ele é e como ele é grande e poderoso. É você que vai fazer isso, eu e você. Nós somos criados para isso, irmãos, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Agora escute bem. Esse texto aqui, eis que estou fazendo coisas novas, não vos lembrei das coisas passadas, do 18 até o 21, todo o capítulo 43, ela tem 3 aplicações. Primeira, quando Isaías escreveu isso aqui, ele escreveu para quem? Do que ele estava falando? Escute, Isaías escreveu para o povo de Deus. E quando ele escreveu, o que ele estava escrevendo não tinha acontecido ainda, mas hoje já aconteceu há muito tempo. Ele escreveu dizendo assim, no 42, no capítulo 42, Deus fala assim no final, em casa você lê, não lê agora. Ele fala assim, Deus fala assim: eu estou muito triste com o meu povo, porque meu povo, em outras palavras, pisou na bola, me entristeceu, mas pela minha misericórdia, eu vou perdoar meu povo e vou restaurar o meu povo. Aí começa o 43, o capítulo 43, Isaías, o profeta messiânico, falando da restauração que Deus faria na vida do povo, e dizendo assim: o problema de vocês tem nome, e eu vou acabar com esse problema. O problema era a Babilônia. Esse capítulo está dizendo que Deus livraria o povo da Babilônia, só dos babilônios, só que na cabeça do povo era impossível, porque a Babilônia era uma nação muito grande, era os Estados Unidos de hoje, muito rica, muito forte, poderosa em guerra, e eles estavam oprimindo Israel, e aí eles falaram: é impossível. Aí Deus levanta Isaías e diz assim, nesse texto, é o que ele está falando, ele diz assim: eu vou livrar vocês da Babilônia. O povo não sabia, irmãos, que Deus já estava levantando um outro povo lá na frente, mais forte que os babilônios, que aquele outro povo que Deus estava levantando, sem ele saber, seria instrumento dele para livrar, aleluia, Israel da Babilônia. Profeticamente, falo para o seu irmão para me ajudar, diga: Deus já está levantou a solução lá na frente, para a sua vida, para te exaltar, para te abençoar, para mudar a história, o rumo. Creia nisso, aleluia. Quando Isaías escreveu aqui, ele está falando isso, ele está dizendo aqui, aí ele começou a dizer um monte de palavras proféticas, e ele vai dizendo: ó, Deus vai livrar vocês da Babilônia. Vocês não acreditam não, mas pode esperar que vocês vão ver, e vai ser rápido, hein? Vai ser rápido. Segunda palavra que a gente pode tirar aqui, esse texto é profético. Esse texto está falando do milênio, partes dele, dos 1000 anos que Jesus vai reinar nesta terra, para ensinar o homem como que se governa, porque, irmãos, nós precisamos orar pela nossa nação. O negócio está muito pior do que nós pensamos. O negócio, irmãos, precisa de oração muito mais do que nós estamos pensando que a igreja. Eu acho que a igreja precisa ser despertada para orar mais que nunca pelo Brasil. Nós temos momentos, estamos vivendo momentos importantíssimos na nação, onde o diabo e a igreja estão se confrontando, irmãos, e leis estão sendo geradas, querendo aprovar argumentos, coisas do inferno, para destruir a igreja e destruir a família. Só que a igreja não destrói, porque, irmãos, o dono da igreja é bravo e tem ciúme, se chama Jesus. Mas nós temos que orar. Você precisa orar, porque, irmãos, se nós não orarmos e não agirmos agora, eu não sei como será o futuro, irmãos, dos nossos filhos, e que mundo eles vão viver, em toda essa argumentação aí. Se você
ler um pouquinho, se informar, você vai ver como que é uma trama maligna, como que o Brasil precisa de oração, irmãos. Nós vivendo esse caos que nós estamos vivendo, em várias áreas aí, a sociedade e o Brasil celebrando uma Copa do Mundo, que os jogadores não são culpados, na maioria deles, mas tudo que está por trás me deixa e deixa a igreja até indignada, irmãos, é verdade, indignada com isso tudo que está acontecendo, irmãos, e as instituições poderosas, escute, que eu estou falando da parte de Deus, as instituições poderosas por trás, ganhando milhões e milhões e milhões, se diz que se gastou 9 milhões, mas foi muito mais, 32 milhões, mas foi muito mais do que se diz, com os estádios, com tudo que está acontecendo, nada ficou pronto, onde a sociedade, nós temos que orar pelo Brasil, fale aleluia, mas orar mesmo, irmãos, porque nós estamos vindo numa ascensão em 12 anos, onde a economia cresceu, e eu digo que o culpado é Deus, e a igreja, culpado no bom sentido, porque Deus tem atuado no Brasil, porque há quantos anos nós clamamos para que Deus prospere essa nação e levante o Brasil, porque o Brasil é um gigante no cenário mundial, é a única nação do mundo que se parece com o céu pela sua população, porque aqui tem negro e branco, índio, asiático, japonês, chinês, coreano, todas as nações, o povo brasileiro é uma mistura de todas as nações, e há um clamor nessa nação por um avivamento, pela mão de Deus nesse lugar, diga aleluia. Deus vai ensinar como se governa. Esse texto está falando do milênio também. Em segundo lugar, quando Isaías escreveu, Deus estava usando profeticamente ele para falar de um tempo onde Deus vai governar, onde Deus vai restaurar, onde o deserto vai florescer. E já começou. Quem já foi em Israel sabe. Os desertos cheios de flores. Israel já é o segundo maior exportador de flores do mundo. E é deserto. Era para ser o Brasil, era para ser os países frios talvez, mas Israel já é o segundo que exporta flores. Isso é a mão de Deus. Você passa no deserto e vê tamareiras, 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 você vê rios, você vê os lugares, e já está mudando. Deus já está começando, operando nessa direção. Então, em primeiro lugar, Isaías está falando da libertação da Babilônia, que Deus ia livrar o povo. Profeticamente, Isaías está falando desse tempo do milenar. Quem está entendendo, diga aleluia. Todo mundo está entendendo, né? Agora, terceiro e último lugar para a gente encerrar. Isaías, esse texto, eu ouço a voz de Isaías para nós hoje, profeticamente e pela fé. Porque um pastor tem essa função de pegar um texto e trazer uma aplicação atual para nós no dia de hoje. Não adianta eu ficar falando só da história. Eu tenho que falar da história e dizer o que Deus está falando, porque a palavra é viva. Jesus disse que ela é espírito e viva. Esse livro é diferente de todo livro que existe na face da terra. Ele é o mais odiado, mas também é o mais amado e o mais lido, além de ser o mais perseguido e contestado, mas é o mais lido. E Jesus disse em João capítulo 4, esse livro tem vida, esse livro tem vida, as letras têm vida, elas estão tomadas pelo Espírito de Deus. Então, tem uma palavra para nós aqui hoje, profeticamente pela fé. O que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Escute, irmãos, escute nesses próximos minutinhos. Olhe bem, Isaías está dizendo assim, eu vou traduzir, hein? Quem vive de passado é museu. Olha, ele está dizendo assim: pare, vocês lembram quando eu abri o mar vermelho? Vocês lembram quando aconteceu aquele milagre assim, 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 assim? Lembro? Pois é, pode esquecer, porque o que eu vou fazer agora é muito maior. Está entendendo? Para nós hoje, o Espírito Santo está falando. Você sabia aquele crente que ele vive do passado? Ele vive de uma vigília que ele viveu, de um mover que ele viveu, de um conjunto que ele cantou lá atrás. E hoje a vida dele é fria, um marasmo, ele é triste, derrotado, e é assim que ele anda.
Deus está falando, ei rapaz, deixa o passado lá, porque eu vou fazer coisa nova hoje na sua vida. É o que Ele está dizendo aqui para nós hoje, profeticamente. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que faço coisa nova, que, olha bem irmãos, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Tem uma versão que diz assim, não fique desatento, mas fique com muita atenção. Olha, atenção, sabe irmãos? Sabe, com muita atenção, vigiando. Você sabe que um vigia, quando estava na torre, tinha aquelas torres de vigia, em cima das muralhas, eles costumavam muitas vezes ficar olhando no horizonte, não tinha binóculo, então eles olhavam longe, e muitas vezes eles ficavam descalço, em cima da torre, porque descalço, a sensibilidade era maior, para ouvir o tropel de um exército que vinha longe, então ele sentia tremendo, e ele olhava, e ele discernia. Fique atento, porque eu estou fazendo coisas novas, diz o texto. Eu creio que Deus está trazendo coisas novas na nossa vida. É o que está escrito nessa pulseira. É que você precisa acreditar, filha, que Deus está fazendo coisas novas na nossa vida. Olha, irmãos, Ele diz assim que você não sabe o que é. E tem mais, e é coisa que nem você conhece. É muito forte. O que Deus está preparando, eu vou falar assim, mas meu Deus, eu nem conhecia isso, mas que coisa maravilhosa. Está entendendo? É o que Deus está falando, o hebraico traz esse sentido. Está atento, observando. Você não pode estar desatento. Você não pode viver sem expectativa, sabe irmãos? Expectativa, não irmão, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me esforçar, mas eu vou ficar com expectativa. Quem veio no congresso das mulheres, no sábado, as mulheres que vieram, eu tive o privilégio de estar lá. Mas olha, a juíza pregou. Quem estava lá? Então, escute. Quando a juíza terminou a noite, que ela deu o testemunho, quando terminou o testemunho, minha irmã, qual foi a mensagem que o Espírito falou para você? Qual foi o seu, porque o Espírito fala através também do sentimento. Qual foi o sentimento que você sentiu após a mensagem de sábado à noite? Quando ela deu testemunho, ela contou que ela saiu do lixão, e a saga dela, a história, até chegar ali. Quando terminou, o que você pensou naquela juíza federal, falando daquilo, de que ela trabalhou no lixão, e tudo que aconteceu? Qual foi o seu sentimento? Será que o seu sentimento foi igual ao meu? Sabe o que eu pensei? Quando eu vi aquilo, a unção do lugar, Deus estava falando o seguinte, para mim, Deus falou assim, olha meu povo, olha Rogério, se você se esforçar, estudar, trabalhar, fizer a sua parte, eu vou te abençoar. E eu saí dali com desejo de crescer. Eu falei, não, eu vou me esforçar, eu vou estudar sim. Eu saí dali ouvindo a voz de Deus, dizendo assim, não é tarde para começar. Quem teve essas mesmas sensações e sentimentos? Porque o Espírito é o mesmo, irmão. Ele falou isso, falou com a senhora também? Pois é, com você também do lado. Foi o que Deus falou naquela noite. Que há tempo. Então o texto diz aqui, fique atento. Eu saí de lá com expectativa, varão. Eu falei, nossa, e tal, eu saí com expectativa. Um crente que não tem expectativa, irmãos, ele já começou a perecer. A perecer. Nós temos que andar no equilíbrio, diga no equilíbrio. No equilíbrio, nem muito lá, nem muito cá, mas no equilíbrio, no centro. Aleluia, você não tem que ser demais até inconveniente, mas você também não tem que ser uma geladeira, porque você tem o Espírito Santo que é fogo, que é como fogo, então não pode ser lá nem cá, mas no centro, equilibrado, você sabe entrar, sabe sair, sabe chegar, sabe ir embora, sabe falar, sabe na hora de cantar, sabe na hora de sorrir, e sabe na hora de dar uma gargalhada. Tem gente que não tem essa noção. Ele vai no velório, então ele dá uma gargalhada, ele é inconveniente, é impróprio para o momento, para o lugar. O texto está falando que nós temos, irmãos, nós somos sensatos. Às vezes no velório você dá um sorrisinho de canto de boca, às vezes um toque só no ombro, você já disse tudo. O Espírito de Deus traz sobre nós equilíbrio, sabedoria e maturidade, irmãos. Eu tenho que falar, é certo falar, mas não é a hora de falar. E o Espírito vai te falar,
como, quando e onde falar. Como, quando e onde agir. Diga aleluia. Tem gente falando, eu tenho que falar, eu falo. Isso é contrário à sabedoria. Irmãos, o texto diz assim: eis que faço coisas novas e já está saindo à luz, porventura não percebeis? Aí o texto traz a ideia de que é rápido. E eu orando a Deus, eu perguntei a Deus, Senhor, rápido quando? Porque Deus está dizendo assim, ó, eu estou fazendo algo novo, e vai ser rápido. Mas rápido quando? E o Espírito Santo me levou em Atos dos Apóstolos. E eu fiz essa fita, botei no meu braço, fiz para você, que está na mesma fé. E ela diz assim, que Deus está fazendo coisas, trazendo coisas novas para a nossa vida. Eu não sei o que é, mas para cada um de nós. Mas eu falei, mas quando? E Deus me levou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando Jesus subiu para o céu, ele ficou, depois que ele morreu e ressuscitou, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias andando nesta terra, com o corpo glorificado, aparecendo aqui, ali e acolá, para os seus discípulos, não para o mundo, mas para a igreja. Para a igreja. Quando ele sobe, 40 dias, ele sobe aos céus, Atos dos Apóstolos 1. Ele sobe, ele fala para os apóstolos assim, vocês vão ficar reunidos em Jerusalém, porque eu vou mandar o Espírito Santo, vai descer poder sobre vocês. Eles vão para Jerusalém, é a mesma palavra. Eu vou fazer rápido, eu estou fazendo coisas novas, mas quando? Sabe quantos dias o povo, eles ficaram esperando, desde a ascensão de Jesus, até a descida do Espírito Santo? 10 dias, diga 10 dias, ele morreu na Páscoa, e o Espírito Santo desceu no Pentecostes, da Páscoa ao Pentecostes, 50 dias, 40 ele esteve aqui, subiu, os discípulos ficaram ali no cenáculo em Jerusalém, 120, 10 dias, e aí eu falei, Senhor, e aí? Ele diz assim, eis que eu estou trazendo coisas novas, e é rápido. A palavra de fé, a palavra para nós, nesta noite, é que Deus está trazendo coisas novas para aquele que crê, e vai ser rápido. Coisas que vão deixar eu e você maravilhados. Talvez coisas que eu estou esperando, talvez que eu não estou, nem você, mas seja o que for, será coisas da parte de Deus, maravilhosa. E você como um homem e uma mulher de fé, um homem e uma mulher de fé, você deve ter expectativa, e durante a semana você vai ver a fita, e você vai dizer, Deus está fazendo coisas novas na minha vida, Deus está trazendo coisas novas para a minha vida, eu profetizo isso em nome de Jesus, eu profetizo isso. Vai ter problema, vai ter luta, vai ter choro, isso faz parte da vida, isso não nos amedronta, isso não nos intimida a nossa fé, porque nós somos treinados a viver na celebração e na guerra ao mesmo tempo. Diga aleluia. O único povo que celebra e guerreia ao mesmo tempo é a igreja. Chora de noite, mas de manhã compra um bolo, mata um boi e celebra uma grande festa, porque o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã virá a alegria. Aplauda o Messias, em nome de Jesus. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Eu terminei. Essa é a nossa fé. Primeiro ele disse uma palavra para o povo lá, Deus vai livrar da Babilônia. Segundo, esse texto é maravilhoso, olha a aplicação da palavra. Ele aponta lá para um tempo que ainda não aconteceu, mas vai vir. E quando esse tempo vier, eu e você já estaremos no céu há muito tempo, arrebatados no Senhor. Mas para hoje, esse texto traz essa mensagem. Encha seu coração de expectativa. Profetize o que você crê, e creia que Deus está trazendo coisas novas para você, para nós, para esta igreja e para mim, em nome de Jesus. Fique de pé nesse momento.
Fique de pé, feche os seus olhos e ore ao Senhor agora. Deixa o teu Pai ouvir a tua voz, como se você estivesse falando, cadê o pessoal do louvor? Bem baixinho, no ouvido de Deus, e dizendo: Senhor, a sua especialidade é me surpreender. A Bíblia fala assim, multiformas de Deus. Diga, multiformas de Deus. Sabe o que é isso? As milhares e infinitas maneiras de Deus operar, de Deus agir. Um cego, ele cospe, o outro ele impõe as mãos, o outro ele leva para cá, e ele vai fazendo as curas, e cada um é de uma maneira, porque você e eu não somos obras em série. Você não é como um carro feito em linha, onde se constrói aquele monte de carro, daquela mesma marca e daquele mesmo modelo. Não, você não, irmãos. Você é obra de artesanato, da mão de Deus, feita uma a uma. Você é único na mão de Deus. Fale para Ele agora, feche os seus olhos. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Ele está trabalhando e derramando sobre nós. Ele está trabalhando na sua vida agora. Meu Deus, você está dizendo a Babilônia, Deus está mandando te dizer: ei, eu já levantei os medos persas, eles já estão marchando para destruir o seu inimigo. Eu vou usar quem você nem conhece. Uma irmã ontem insistiu para dar um testemunho, e eu deixei ela dar o testemunho, e um ladrão parou do lado dela, um menino, e ela falou: eu só tenho a Bíblia e tal. Foi aquele debate, ela senhorinha, e ela não deu as coisas, e ela falou assim: menino, com o ladrão, se você me encostar a mão, você vai cair aqui agora. Ela falou para todo mundo aqui ontem, ela contando o testemunho dela, foi lindo. Ela falou: se você me encostar a mão aqui, você vai cair aqui agora. Ela disse que não sabe de onde apareceu um homem de bermuda suja, uma camisa suja, entrou na frente dela e daquele menino do nada. Diz ela que quando terminou, ela procurou. Ela acredita. Quando ela contou que era um mendigo, um andarilho de rua, eu falei: glória a Deus. A igreja até escandalizou. Eu falei: não, Deus usa até andarilho, meu irmão. Deus usa qualquer um. Aquele andarilho apareceu no meio dela, e daquele falou do menino, falou assim: se você encostar a mão nela, olha o que ele falou: eu vou te quebrar aqui agora. O menino foi embora, e a irmã vindo para a igreja, vindo para cá. Esses dias para trás, ela procurou o mendigo. Eu acho, irmãos, que você está dizendo a Babilônia. Deus talvez está usando, levantou já há muito tempo, você nem sabe, os medo-persas. Deus já levantou alguém, alguma coisa, de forma que, se você crer, seu milagre vai chegar, porque o milagre já está pronto. Já está pronto. Nós vamos orar. Você vai sair daí, vai vir à frente, eu, pastor Félix. Aleluia. Tem mais algum presbítero aqui da igreja? Espera um pouquinho, querido, espera aí. Eu também. Ok, querido. Eu também sou igual a você. Eu queria pegar a bênção logo, porque o Gilson, o presbítero Gilson. Aí nós vamos ajudar aqui muita gente. Nós vamos sobe aqui, Gilson. O Félix está falando, o pastor Félix está dizendo: tem coisa nova. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Ali, Deus abençoe. Vem cá. Quem mais? Tem mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Só fazer assim, ó. Coisa mais fácil do mundo, ó. Não tem coisa mais fácil do que isso. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Onde está você? Você ouviu a palavra? Deus quer fazer coisa nova e começa com essa é a maior atitude que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Tem mais alguém? A igreja fecha o olho só um segundo. Tem mais um aqui.
Glória a Deus. Tem mais alguém? Deus abençoe. Quem mais? Quem mais, irmãos? Tem mais alguém? Jesus está te chamando. Hoje é seu dia, o dia da sua mudança. Há mais alguém? A Bíblia diz que há festa no céu por uma alma que se entrega ao Senhor. Pastor Félix vai orar. Amém. Uma reconciliação e coisa nova Deus está fazendo aqui. Amém. Ore comigo vocês dois. Diga assim: Senhor Deus, nesta noite eu entrego a minha vida para Jesus. Eu quebro agora todo laço, todo vínculo com aquilo que não representa o Senhor. Nesta noite eu abro o meu coração para Jesus habitar. Nesta noite, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, porque o Senhor me amou de tamanha maneira que entregou o seu Filho Jesus, para que, se eu cresce, eu seria salvo. E hoje eu creio e estou salvo, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essas coisas novas que o Senhor fez aqui. Aqui, Senhor, é um rapaz que está se reconciliando, voltando para o lugar que ele nunca deveria ter saído, retornando à casa do Pai, retornando ao abraço do Pai, retornando à proteção do Pai, retornando às promessas do Pai. Senhor, toma ele nas tuas mãos. E aqui, Senhor, há coisa novinha, coisa nova. A Luciana, Senhor, que tem caminhado conosco um tempo e agora viu que é tempo de ter o nome escrito no livro da vida, de realmente andar debaixo das promessas de Deus, de viver para Deus, de se entregar para Deus e de ver Deus mudar a história dela, de ver Deus transformar o que tem que ser transformado. É tempo agora, Senhor, dela andar contigo e ver o que o Senhor vai fazer por meio dela, com ela, nesta terra. Nós nos entregamos em tuas mãos, Senhor, no poder do nome de Jesus. Amém e amém e amém. Não, a Luciana já está em célula. Daniel, pega o nome dele para nós. Amém? Os irmãos já podem vir para cá, pastor Rogério. Pode vir. Irmãos, faz filas aqui, ó. Ali o pastor Rogério aqui, eu, os presbíteros aqui. Nós vamos ungir os irmãos enquanto a equipe está tocando. E você vai para casa abençoado, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, porque Deus vai te dar um final de semana abençoado. De Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a ti
seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um vou chamar, mas minha vitória